Olá, hoje eu irei ler Lucas 5:2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que se fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém? Aqui nós vimos que Jesus estava à beira do mar, e as pessoas aqui mais para cima, a multidão queria ouvir Jesus. Então ele olha e vê os barcos, e ele decide subir no de Simão Pedro, para pregar a sua palavra, para falar com o povo. Então ele viu o barco de Simão Pedro, assim como Jesus vê você, assim como Jesus vê o seu coração, vê a sua vida. Ele vai entrar na sua vida se você deixar. Simão Pedro deixou Jesus subir no seu barco, e assim prosseguiu. Então Jesus pregou, falou e disse a Simão: Lance a rede ao mar para pescar. Simão Pedro estava cansado, pois fez isso a noite toda. Jogou a rede a noite toda. Ele era pescador. Ele sabia onde ele lançava a rede e pegava peixe. Ele sabia, era a profissão dele. Isso acontece comigo, com você. A gente sabe o que está fazendo. A gente tem um jeito de fazer aquilo que dá certo, porque dava certo para ele, aquela forma que ele fazia. Ele pegava peixe daquela forma, mas naquele dia ele não pegou. Chega um momento na minha e na tua vida que a gente não consegue continuar com aquele método que nós temos, com aquela forma que nós fazemos, com aquele jeito que nós agimos. Então Jesus disse: lance a rede ao mar para pescar. E Simão disse: Mestre, lançamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos ao mar. É assim que eu e você temos que fazer. Ouvir a palavra do Senhor, obedecer o que Ele está nos dizendo, ouvir a palavra do Mestre sobre a nossa vida, pela direção que Ele está nos dando. Ele está dizendo, Simão, lance a rede ao mar. Nós temos que ter fé, que quando nós fazemos o que Jesus nos manda, nos pede, vai acontecer algo diferente. Simão usou o mesmo método, lançou a rede ao mar como ele faz todas as vezes, só que tinha uma diferença. Nesta noite, nesse dia, tinha uma diferença. Jesus estava no barco. É assim que nós temos que fazer, deixar Jesus entrar na nossa vida, deixar Jesus entrar no nosso barco e fazer a diferença. É Ele que vai nos guiar para onde está a vitória. É Ele que vai nos guiar. E quando Pedro obedeceu a voz do Senhor, ele puxou aquela rede que veio farta de peixe. A rede e o barco quase se romperam de tanto peixe que tinha naquela rede. Não foi o suficiente somente o barco de Pedro. Teve que chamar os seus amigos, seus companheiros para ajudar a puxar aquelas redes. Foi muito peixe, foi muita vitória, foi muita fartura. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Quando nós decidimos deixar Ele entrar na nossa vida e fazer a vontade dEle sobre mim e sobre você, haverá vitória. O método é o mesmo, só que a diferença é quem nós decidimos ouvir. É quem nós decidimos entrar e mudar a nossa vida. Jesus entrou no barco para fazer a diferença. E hoje Ele quer entrar na nossa vida, na minha e na sua vida, para fazer a diferença.
Ele nos quer dar a vitória. E Ele vai nos dar a vitória quando nós decidimos deixar Ele entrar no barco e guiarmos para a vitória. Foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus sabia quem seria Pedro. Jesus conhecia o coração de Pedro. Ele não escolheu o barco de Pedro à toa. Ele não escolheu a sua vida à toa. Ele sabe aonde você vai chegar. Ele sabe quem você vai ser se ouvir a voz do Senhor. Ele conhece o nosso coração. Deixa Deus entrar no seu barco e fazer a diferença. Deixa Deus mudar o seu caminho. A partir desse dia, ele disse para Pedro: a partir de hoje, vocês são pescadores de homens. Ele usou a profissão de Pedro para ganhar almas. Vocês serão pescadores de homens. Amém? Jesus quer te usar. Jesus quer fazer a diferença na sua vida. Deixa Ele entrar. Deixa Ele mover. Deixa Ele fazer. Deixa Ele trabalhar. Ouça a voz do Senhor te dizendo: lance a rede. Lance a rede. Faça o que eu estou te dizendo. Vá pelo caminho que eu estou te dizendo. Ouça minha voz falando contigo. Eu estou te direcionando para um caminho de vitória comigo. Quando Jesus entra no barco, Ele faz a diferença. Quando Jesus não estava no barco, eles não pescaram nada. Estava frustrado, cansado. Eles pescaram a noite inteira e sem pegar nada, estava desanimado. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Quando não alcançamos os objetivos que nós queremos. Quando somos frustrados por situações que achamos que vai dar certo. Jesus entrou e tudo mudou. É isso que Ele quer fazer na tua vida hoje. Deixa Ele entrar e fazer a mudança dele na tua vida. Amém? Fica com essa palavra de Deus no teu coração.